Boa noite, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez nessa quarta-feira, para nós prestarmos o culto online ao Senhor, Espero que esteja tudo bem aí, Espero que os irmãos estejam bem debaixo da graça do nosso Deus. Eu gostaria de ler o texto com os irmãos e eu convido a você para lermos a palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria de vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 77. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Salmos de número 77. A palavra de Deus diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfaleço o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos e passados tempos. Meus irmãos, esse salmo, ele retrata um pouco o que nós estamos passando nos dias de hoje, Nós deitamos e às vezes nossa alma fica angustiada, fica triste, porque nós não sabemos o que vai acontecer no outro dia. As notícias estão aí, as coisas estão difíceis, os problemas, as dificuldades, as enfermidades, esse vírus aí ceifando muitas vidas e nós pensamos o que fazer. Mas o salmista ele diz assim: elevo a Deus, ou quer dizer, levanto a minha voz a Deus e clamo ao Senhor para que Ele me atenda. E meus irmãos, nesse tempo de angústia, nesse tempo de tristeza, nesse tempo difícil, só Deus, só Ele que nós possamos recorrer nesses momentos difíceis. Que nós possamos estar sempre firme no Senhor, com o propósito de estar firme, confiante naquele que nos fortalece, naquele que nos ajuda. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, Senhor. Te agradecemos por essa noite, por estarmos, ó Deus, aqui em culto ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelas dificuldades, pelas lutas, mas também, ó Deus, te agradecemos pela vitória, porque o Senhor tem derramado as tuas bênçãos, ó Deus, sobre a nossa vida. Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Abençoe a nossa igreja, a primeira igreja Batista Mutondo, abençoe nossos irmãos, aqueles que estão passando, ó Deus, por momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos tão terríveis, ó Deus, que estamos enfrentando, ó Deus, nessa pandemia. Pai, que teu Espírito possa nos fortalecer, nos ajudar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Amém e amém. Antes de nós passarmos a palavra ao nosso educador, Carlos Rossi, que irá trazer a mensagem nessa noite, eu gostaria também de ler com os irmãos a divisa desse mês, Esse mês da música. Mas eu gostaria de ler mais uma vez com os irmãos, Salmo de número 62, 8, versículo 8. 7 e 8, diz assim: de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha
a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Meus irmãos, esse versículo é tremendo quando fala que Deus é o nosso refúgio. Só nele podemos nos refugiar e confiar nele, que o mais, com certeza, ele fará nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos, que os irmãos tenham um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Ouçamos a mensagem com o nosso irmão Carlos Rossi. Amém? Deus abençoe a todos. Olá, queridos irmãos, estamos aqui em mais um culto de adoração ao Senhor. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos adorando ao nosso Deus, independente de qualquer coisa, ainda que ainda não tenhamos voltado com os nossos cultos nas quartas-feiras, mas podemos ter pelo menos a oportunidade de estar cultuando ao Senhor através do culto online. Nós agradecemos a Deus pela sua vida que nos acompanha, que está conosco nesse momento. Que Deus então possa falar diretamente ao coração dos irmãos, assim como tem falado também ao meu. Quero orar com os irmãos, já pedindo que Deus possa nos guiar, orientar nessa mensagem. E também pedir para que os irmãos estejam orando pela irmã Juliana. A irmã Juliana tem sentido um pouco de dor na coluna. Hoje ela estaria pregando, mas devido a essas dores, eu estou assumindo a responsabilidade hoje. Então, os irmãos orem pela irmã Juliana, ela precisa das orações dos irmãos. E então, quero orar com os irmãos e já convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, já deixar aberta, em Atos, capítulo 16. Nós estaremos lendo do verso 16 ao 19, mais alguns versículos que nós estaremos lendo, mas eu vou complementando conforme o desenrolar da mensagem. Feche seus olhos nesse momento, vamos falar com Deus. Paizinho querido e eterno, muito obrigado, Senhor Deus, Deus do céu, Deus da terra. Tu és o Pai que nos sustenta, que nos ama, que a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Paizinho. E pedimos, Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, este culto, que o Senhor possa receber com cheiro suave diante do Teu altar. Abençoe a cada um que está conosco, acompanhando este culto, em seus lares ou onde estiverem, que o Senhor possa, Deus, falar ao coração de cada um. Lhe peço também, Senhor Deus, pela Juliana, pela sua saúde. Abençoe, Senhor Deus amado, que ela possa estar tendo alívio para as suas dores e assim possa voltar normalmente às suas atividades. Eu agradeço, ó Pai, e lhe peço o teu perdão e a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Atos, capítulo 16, nós estaremos lendo a partir do verso 16 até o 19, sendo que eu vou acrescentar mais alguns versículos no desenvolvimento da mensagem. Mas quero lembrar aos irmãos, trazer a memória dos irmãos que nós estamos no mês de novembro, o mês da música. Então, durante todo esse mês, nós estamos trabalhando com o tema Adorando a Deus em todas as circunstâncias. E eu quero exatamente desenvolver a mensagem exatamente em cima desse tema, adorando a Deus em todas as circunstâncias. Quando eu pego esse tema, uma das primeiras coisas dos textos bíblicos, uma das principais histórias bíblicas que vem à minha mente é logo a de Paulo. Paulo, então, exatamente aqui no capítulo 16, que eu quero ler com os irmãos, 16 ao 19. Os irmãos acompanhem, por favor. Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias.
Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. O verso 19: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Então, até aqui a gente vai desenvolvendo e logo depois a gente vai pegando mais alguns versículos. Quero primeiramente pensar com os irmãos que Paulo estava aqui em sua segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, ele tinha aqui a companhia de Silas. E quando a gente lê os capítulos anteriores, nós vamos ver que Paulo ele também trazia consigo Timóteo e Lucas, né? Aquele que está narrando a história, o próprio Lucas. E nós vamos ver que ali então eles foram passando por vários lugares e o texto vai dizer, que, lá em cima, já no início do capítulo 16, que eles tentavam ir para alguns lugares e o Espírito Santo os direcionava para outro lugar. Então eles tentavam sair de uma cidade para outra e o Espírito Santo dizia para eles: não, para lá não, vocês vão para o outro lugar. E durante esse desenrolar, o apóstolo Paulo ele teve um sonho com um homem da Macedônia que então estava solicitando ajuda, né? Como a gente vê ali no verso 9, durante a noite Paulo teve uma visão no qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então ali o Espírito Santo direciona eles para que eles chegassem então, partindo ali de Troade, chegasse a Filipe. Então, chegando a Filipe ali, eles passaram por alguns lugares e a gente vai ver um pouquinho mais acima do texto que nós escolhemos, que é o verso 16, lá no verso 11 diz que eles estavam ali e passando chegaram, de Troade chegaram a Filipos, da Macedônia. E durante aquele momento ali que eles estavam procurando um lugar onde eles poderiam então estar orando, estar encontrando pessoas, e eles chegam a um lugar onde havia um rio e ali o texto vai dizer que haviam algumas mulheres ali, provavelmente estavam fazendo seus afazeres, lavando, né, suas coisas, suas roupas e qualquer outros instrumentos. E ali ele encontra uma mulher que era chamada de Lídia, que era vendedora de tecido púrpura, né, uma mulher que estava ali, e o texto vai dizer que ela abriu o seu coração para Paulo. E Paulo então começa a pregar, falar de Jesus, e o texto vai dizer que ela se converteu, ela aceitou Jesus e ela foi batizada naquele mesmo momento. E a partir dali então, Paulo, Silas e os seus companheiros foram convidados a estar pernoitando, né, na casa de Lídia, que provavelmente era uma casa grande. Então ali eles foram e ficaram ali por alguns dias. Então chegamos no verso 16, que é o texto que nós estamos desenrolando na mensagem. E o texto diz que certo dia eles estavam indo para o local de oração e chegando, né, no caminho onde eles estavam, havia uma escrava, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, né? No original vai falar ali que esse espírito Paulo chama de Piton, né? Que Piton era uma representação de uma serpente naquela época, e essa serpente então ela era associada a essa questão de adivinhação. Então Paulo e seus companheiros ali, toda vez que eles saíam da casa de Lídia e iam para um local onde eles iam orar, eles encontravam com essa moça, e essa moça ia pelo caminho seguindo eles e gritando, né? E o texto vai dizer que ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E o texto vai dizer que ela fazia isso por muitos dias. Quando a gente olha para esse texto, aparentemente não tinha um motivo pelo qual Paulo se irritasse, porque se ela estava falando a verdade, eles realmente eram servos do Deus Altíssimo e realmente estavam falando sobre salvação. Mas
o texto aqui não nos dá essa visão, no original é mais claro entender que havia ali uma espécie de zombaria, né? Essas palavras ali no original, elas traziam uma espécie de zombaria. Então eles ali, passando todos os dias, parecia que como se ela não estivesse, caminhavam, chegavam ao seu local de oração, faziam o seu culto, adoravam e iam embora. Mas chegou um certo dia que o texto vai dizer que Paulo, ele ficou indignado. No verso 18 diz que Paulo ficou indignado. Ele então, na sua caminhada para o local de oração, ele se volta para trás, olha para aquela mulher, né, e diz ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saia dela. E o texto vai dizer que naquele mesmo momento o Espírito abandonou aquela jovem. E o texto vai dizer que houve uma grande revolta, né? Ali vai dizer no verso 19 que os homens, né, que eram donos daquela escrava, que trazia muito lucro por causa das suas adivinhações, as pessoas da cidade procuravam essa mulher para saber sobre o seu futuro, e ali então pagavam, e aquele era um lucro, né, que aqueles homens donos da escrava tinham, e agora aquela mulher já não tinha mais esse espírito. Então aqueles homens perceberam que eles tinham perdido a sua fonte de lucro, a sua fonte de renda, né, que era se aproveitar dessa mulher. E o texto vai dizer de uma forma bem clara que aqueles homens ficaram tão revoltados. O verso 19 diz que os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Então o texto vai dizer de uma forma bem clara, e no original essas palavras aqui, agarraram e arrastaram, elas denotam uma situação de bastante violência, de grosseria mesmo. Eles foram agarrados brutalmente e arrastados, né, pela cidade até onde estavam as autoridades. E o texto vai dizer que quando chegaram diante da autoridade, aqueles homens foram dizer o que estava acontecendo e disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Olha que interessante. Eles eram donos daquela escrava. Eles tinham perdido agora o seu lucro, né, o dinheiro que eles ganhavam através das adivinhações daquela mulher que tinha um espírito. Paulo, então, expulsa aquele espírito e aquela mulher, então, passa agora a já não ter mais esse valor, o valor que tinha antes para os homens que a tinham como escravo. Mas quando esses homens chegam até os magistrados, eles não chegam denunciando Paulo e Silas como alguém que expulsou um demônio, alguém que expulsou um espírito, mas eles vão dizer que esses homens, eles estavam pregando costumes que não eram costumes naturais àquela localidade, àquela cidade. Então vai dizer que eles eram, já começa dizendo que eles eram judeus, né? Então nós vamos ver que aqueles homens não quiseram colocar a situação realmente do que tinha sido real, que era a expulsão daquele demônio que estava naquela jovem. Mas eles vão dizer que eles estavam ali criando dificuldades, ensinando coisas que não eram costumes daquele povo. E o texto vai dizer que a multidão, né, no verso 22, vai dizer que a multidão, eles se juntaram, né, ali em torno de Paulo e Silas, e então diz que os magistrados mandaram que tirassem então as roupas. O verso 22 diz assim: a multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Aí o verso 23 vai trazer exatamente a mesma coisa lá do início, aquela questão da violência, dizendo assim: depois de serem severamente açoitados, severamente, brutalmente, foram lançados na prisão. Apanharam e ainda foram jogados na prisão. Mas não era uma prisão comum, porque o texto continua dizendo que o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E o verso 24 vai dizer assim:
Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eles foram lançados no cárcere interior. Então, na prisão haviam dois locais onde as pessoas ficavam presas. Um cárcere, que era do lado externo, onde era um local ruim, mas havia um lugar pior, que era mais fundo ainda, num local mais escuro, onde não havia luz nenhuma, a luz do sol não entrava. Então, ali eles foram lançados, jogados, e o texto vai dizer que não só foram colocados lá, mas os seus pés foram presos, né, com correntes a um tronco. E quando a gente busca entender um pouco esse costume da época, essa corrente que era colocada era uma corrente que ela meio que estrangulava a perna, né? Então, corria o risco da perna gangrenar e perder o sangue. E havia também um incômodo muito grande, porque essa corrente era muito próxima do tronco. Então não havia muito espaço para movimento. Então isso incomodava, isso machucava. Fora que eles já tinham sido açoitados. Então a gente vai ver aqui uma situação em que provavelmente qualquer um de nós estivesse pensando: o que estou fazendo aqui? A primeira coisa que vem à mente é perguntar: por que estou aqui? O que me trouxe a esta situação? E a resposta seria: porque eu estou servindo a Deus, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E por que eu estou passando por isso? O que motivou essas pessoas a estarem fazendo isso? Simplesmente por eu servir a Deus? E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Muitas pessoas que estão passando por dificuldades, por circunstâncias contrárias, adversas, estão se questionando se estão no caminho de Deus. Por que estão passando por isso? Onde está Deus? Onde Deus está? Que não olha, que não acompanha, que não supre, que não está junto. Não, por que Deus está deixando passar por tudo isso? Talvez seja a sua pergunta nesse momento, diante de alguma situação complicada que você está passando. Esse ano realmente tem sido um ano muito difícil, um ano de muita tristeza, de muita amargura, um ano de incerteza no coração. Um ano em que nós perdemos muitas pessoas, um ano em que nós perdemos pessoas queridas, próximas, um ano que tem sido doído, tem sido doloroso. E a situação nos traz a esse tipo de pensamento. Por que tudo isso? O que eu vou fazer? Eu vou continuar no meu caminho com Deus? Ou eu, já que isso tudo está acontecendo, eu devo abandonar Deus e seguir o meu rumo, seguir a minha própria vontade, seguir a sorte? E o texto vai dizer que, independente de tudo aquilo que eles estavam passando, independente da circunstância, o texto lá no verso 25, ele é lindo demais. É assim, algo que mexe com o nosso coração, porque não é algo comum de nós encontrarmos nas pessoas de hoje. Não é algo que nós conseguimos ver com facilidade nos nossos dias. Pessoas passando por momentos de dificuldade, de dor, de angústia. E o texto vai dizer no verso 25, acompanhe na sua Bíblia, no capítulo 16 de Atos, o verso 25. É muito lindo esse texto. É um texto que assim mexe, tem que mexer com o seu coração. Se esse texto não mexe com o seu coração, tem alguma coisa errada. Você precisa se voltar para Deus, pedir que o Espírito Santo te ilumine. Porque olha o que o texto diz lá no verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros ouviam. Eles não estavam num dia de sol, um dia maravilhoso, eles não estavam no seu melhor dia, eles estavam provavelmente no pior momento da vida deles, no pior momento que eles já tinham experimentado, e o texto vai dizer que ali eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Como isso? Eles estavam espancados, açoitados, estavam feridos, estavam ali presos a um tronco com uma corrente presa ao seu pé, coisa que incomodava, não dava movimento, dificuldades.
estavam num cárcere interior, provavelmente o lugar mais imundo que você conhece, fosse pouco perto de onde eles estavam, né? Eles estavam no local que era muito escuro, não havia luz, não dava para ver nada. O decorrer do texto nos dá essa visão de que era um local escuro. Eles estavam ali sem perspectiva nenhuma do que seria o dia seguinte. Mas o texto é muito claro. O texto vai dizer que Paulo e Silas começaram a orar por volta da meia-noite. Começaram a orar e a cantar louvores, hinos a Deus. Adoração. É o que se encaixa totalmente dentro do nosso tema. Adorando a Deus em todas as circunstâncias. É o que Paulo e Silas estavam fazendo aqui nessa situação. Diante de tudo que eles estavam vivendo, eles pararam, como se a sua dor parasse, como se aquele momento fosse esquecido, e eles começaram então a orar e a adorar a Deus. Isso é algo que tem que mexer com o nosso coração, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que qualquer coisa, a gente tem saído da igreja, qualquer coisa nos afasta de Deus, nos faz pensar por que isso, por que aquilo. Quantas e quantas pessoas estão saindo da igreja? Quantas e quantas pessoas estão deixando de adorar a Deus? E ali o texto vai dizer que eles não estavam no seu dia bom. E as pessoas hoje em dia querem estar bem, se sentir bem, ter coisas. Querem estar no seu auge de felicidade, para então se lembrar de adorar a Deus. E o texto é muito claro em dizer que não havia nada disso, não havia nem perspectiva de que eles estariam vivos no dia seguinte. Eles poderiam muito bem ser levados à morte no dia seguinte, né? O texto vai dizer que eles pararam, oraram e adoraram. E o texto vai dizer que não foi só para eles, não foi um falando com o outro. O texto vai dizer que aquelas pessoas que estavam à sua volta ouviram. Então era uma expressão forte de adoração. E eu fico imaginando as pessoas ali naquele lugar, deprimidas, cansadas, abatidas, sentindo dor, estavam ali ouvindo uma mensagem de adoração, ouvindo alguém dizer que Deus era bom, ouvindo dizer que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma, dentro daquele lugar. E as pessoas então começaram a ouvir, e o texto vai dizer que durante essa adoração, durante esse ato de adoração, houve um grande terremoto. E esse terremoto, ele então foi tão violento que ele abalou os alicerces do cárcere onde eles estavam. E as portas abriram, e as correntes saíram dos seus pés, e estavam livres. Ali estava a oportunidade. Era só pegar e ir embora. Era só pegar e sair. Mas o texto vai dizer que ali ficaram. Tanto que o carcereiro acordou assustado, correu para o cárcere e quando ouviu as portas abertas, a primeira coisa que ele pensou, todos fugiram. E agora? Como que eu vou contar isso para as minhas autoridades? Eles vão me matar. Então o texto vai dizer que ele puxou da sua espada e quando ele ia tirar a sua própria vida, Paulo gritou de dentro do cárcere: não faça isso, estamos todos aqui. Olha, irmãos, essa história é uma história que a gente ouve e fica arrepiado. E fica arrepiado porque não tem como a gente não sentir a ação de Deus poderosa na vida desses homens. E essa ação é a mesma ação que Deus está operando hoje na nossa vida. Mas as pessoas acham que o Deus que falou, o Deus que fez o que fez na época, na vida de Paulo, esse Deus ele não está mais presente, não é o mesmo Deus. Deus mudou. E a palavra de Deus vai dizer que Deus ele não muda, ele é imutável. Deus ele permanece como é sempre. E é esse Deus que aqui, recebendo a adoração de Paulo e Silas, trouxe a eles a visão de que estava com eles, é o mesmo Deus que está comigo e com você hoje. Eu não sei o que você está passando, talvez seja um momento muito difícil da sua vida, de perda de algum familiar,
Talvez você esteja desempregado, esteja sem condições financeiras de sustentar a sua família. Muitas pessoas estão passando por momentos de depressão tão profundas que chegam até o momento de atentar contra a sua própria vida, buscando então o suicídio. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas o texto vai nos dar essa margem de entender que, independente de tudo isso, Deus está conosco. E Deus ouve o nosso clamor. Basta simplesmente a gente parar de olhar para a nossa ferida, parar de olhar para a corrente que está nos prendendo, parar de olhar para o escuro, parar de olhar para as pessoas que estão presas e simplesmente adorar a Deus, buscar dentro do nosso coração o desejo de estar se colocando diante de Deus em oração e adoração, louvando e engrandecendo o nome de Deus. E aí vai ser o momento certo em que haverá um grande terremoto e os cárceres da sua vida, os cárceres, as correntes que te prendem, as portas que te cercam, elas serão quebradas pelo poder do Deus Altíssimo e vão te dar a liberdade que você precisa. E o texto ainda continua dizendo que após esse momento de Paulo parar o carcereiro e dizer para ele, não se mate, não faça isso, nós estamos aqui, não se preocupe, você não vai ser penalizado por isso. E o texto vai dizer que o carcereiro ouviu aquela voz, mas não via nada, porque estava muito escuro. Então ele pediu luz, então trouxeram luz, e quando ele olhou para dentro do cárcere, estava lá Paulo, Silas e os outros. Ninguém tinha fugido. Impressionante, né, irmãos? Talvez se fosse eu ou você, naquele momento, o primeiro pensamento que teríamos é: vamos fugir, vamos sair fora e Deus vai fazer o resto. Mas o texto diz que Paulo e Silas ficaram ali, aguardando, porque sabiam que aquele homem precisava da palavra de salvação. Então o texto vai dizer que aquele homem, naquele momento, ao ver e ouvir Paulo e Silas dizendo que estavam ali, ele automaticamente vai se declarar a eles, pedindo: senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo então vai dizer: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e a tua casa. E a palavra e o texto vai dizer que eles pregaram a palavra de Deus, não só a ele, mas a todos da casa dele, do carcereiro. E diz que naquela mesma hora da noite, isso já era depois de meia-noite, irmãos, naquela mesma hora, provavelmente a família daquele carcereiro já estivesse dormindo. E o texto vai dizer que naquela mesma hora o carcereiro limpou as feridas deles e os levou para a sua casa, né? E ali então Paulo prega para a sua família e ali o texto diz que todos ali foram batizados. Então o texto vai dizer que houve ali então uma refeição com a família e todos se alegraram por haver crido em Deus. E houve então salvação para a vida daquele carcereiro e daquela casa. E o texto continua lá no verso 35, dizendo que quando amanheceu, os magistrados, aqueles homens que mandaram prender Paulo e Silas, mandaram os soldados ir até o carcereiro e soltar, né, Paulo e Silas. Manda soltar esses homens. E o texto diz que o carcereiro então foi até Paulo e disse: os magistrados mandaram soltar vocês. E Paulo era um homem assim muito firme, né? Paulo vai dizer assim, Paulo vai dizer aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitam publicamente, sem processo formal, e nos lançam na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Paulo diz assim: a gente vai ficar aqui. Vocês estão mandando a gente embora, mas a gente vai ficar aqui. Eles vão ter que vir e pedir desculpa, porque nós somos romanos. Aí a situação mudou. Quando os soldados chegaram e registraram para os seus magistrados que Paulo e Silas eram romanos, aí eles se atemorizaram, temeram, porque havia uma lei, né, que não poderia acontecer isso entre os romanos. Teria que ter primeiramente um julgamento e depois de um julgamento a pessoa então seria presa e condenada. Mas o texto
nos dá esse direcionamento de que eles foram açoitados, foram presos, depois aqueles homens resolveram então mandar soltar. Mas Paulo vai dizer, não, nós aqui estamos e aqui ficaremos até eles virem até nós e pedirem desculpa e nos soltarem. E o verso 38 vai dizer que os soldados foram até eles e falaram. No verso 39 vai dizer que eles vieram, os magistrados vieram para se desculpar diante deles e conduzi-los para fora da prisão. Pediram-lhes que saíssem da cidade, pediram desculpa e pediram para que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então, depois disso, eles partiram. Olha que interessante, né? Paulo e Silas ainda estavam sofrendo dores, porque foram açoitados, e esses açoites eram dolorosos, né? Eram uma espécie de um espancamento, e ali então estavam feridos, estavam machucados, estavam naquele momento de dificuldade, passando por tudo aquilo, mas estavam confiantes em Deus. As circunstâncias não mudaram quem eles eram. As circunstâncias não mudaram a visão que eles tinham de Deus. E infelizmente é o que está acontecendo nos dias de hoje. As circunstâncias, os problemas estão mudando a visão das pessoas. Estão tirando das pessoas o entendimento de quem é Deus, de que Deus é o sustentador, que Deus é o nosso Jeová Jirê, é o Deus provedor, é o Deus que nos sustenta, né? É o Deus chamar, é o Deus presente. E ali então Paulo e Silas vão dizer que não perderam e não vão perder a visão de quem é Deus, de que Deus é o Pai, que Deus é o sustentador. E ali então eles adoravam a Deus. Talvez o que esteja faltando na sua vida hoje, para que o cárcere seja aberto, para que as prisões da sua vida possam ser rompidas e os laços que te seguram onde você está, seja exatamente reconhecer quem realmente Deus é. Que Deus é o nosso Pai, sustentador, criador, que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. E nos voltarmos a Deus em oração, ainda que esteja doendo, ainda que estejamos presos, ainda que estejamos no escuro, ainda que estejamos esquecidos, abandonados, Deus não nos abandona. Deus, ele é fiel e ele está conosco. A sua palavra nos dá margem para isso. E Paulo e Silas aqui estavam exatamente sendo cuidados, zelados por Deus. Então aqui quero trazer a visão dos irmãos, exatamente esse pensamento. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está com você. Em nenhum momento Deus te abandonou. Em nenhum momento Deus te deixou sozinho. Ainda que pareça, né? Ainda que você sinta isso, mas Deus não te abandonou. Deus está contigo e Deus quer o melhor para a sua vida. Precisamos então romper com os laços que nos impedem de estar adorando a Deus, de estar orando a Deus nesses momentos de dor, de angústia, de aflição. Queria eu que nós entendêssemos que o momento que nós estamos vivendo, esse tempo, o agora, é simplesmente o momento em que Deus preparou para que nós estivéssemos reconhecendo Ele como Deus, sustentador e criador de todas as coisas. Mas, infelizmente, os momentos de dores, as pessoas estão buscando fontes que não são de Deus para estar aliviando as suas dores. E o que acontece? Elas encontram mais dor ainda. Precisamos nos voltar para Deus e entregar a Ele a nossa vida. Independente do que estivermos passando, Deus vai sustentar, Deus vai suprir, Deus vai te dar forças e refrigério para passar pelo momento que você estiver passando. Que você possa refletir aqui com Paulo e com Silas, que nós precisamos nos voltar cada dia mais para Deus. Precisamos entregar a Ele a nossa oração e a nossa adoração. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos neste culto. Que Deus possa abençoar grandemente a vida dos irmãos. Quero então
orar com os irmãos e pedir que Deus então possa suprir tudo aquilo que for necessário na sua vida, que Deus possa trabalhar no tempo dele, no seu coração, na sua alma, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo bálsamo, refrigério. Ore nesse momento comigo, feche seus olhos. Paizinho, nós louvamos o teu nome, porque sabemos que o momento em que estamos vivendo hoje, agora, todas as lutas, todas as dores, todas as angústias, todas as cadeias que nos prendem a este mundo, a esta forma física, todas elas serão quebradas no momento em que entendermos e nos colocarmos diante de Ti como o único e suficiente Salvador. Quando nós buscarmos a Tua face, o Senhor nos responderá e quebrará todos os laços do inimigo sobre nossas vidas. Por isso lhe peço, ó Pai, por cada um que está nesse momento nos ouvindo, que o Senhor possa dar a oportunidade a cada um de buscar em Ti a orientação para as suas vidas e estarem então sendo libertos. E assim, Pai, nós queremos orar, agradecendo o Senhor por tudo e entregar, Senhor Deus, a nossa vida em Tuas mãos. Faça, Senhor Deus, a Tua vontade em nossas vidas. Assim eu oro e agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Ao Deus que por mim tudo executa,
Senhor.